Boa tarde a todos, todas irmãs e irmãos da nossa escola, amigos queridos. Estamos aqui mais uma vez para esse estudo da tarde do grupo Irmãos de Célia Lúcius. Esse trabalho que acontece às terças, quartas e quintas da nossa escola. Queremos pedir a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós neste momento. Pedirmos também o auxílio dos nossos queridos benfeitores da nossa casa, da nossa escola, e que possa tornar proveitosa a nossa reflexão. Como preparação para a nossa prece inicial, eu vou ler uma página de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Aflições. É a lição 95. E a epígrafe diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola de Pedro 4,13. E Emmanuel nos diz: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos, muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e com bom ânimo. Emmanuel. Vamos orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, esse momento aqui da nossa reflexão na nossa Escola Jesus Cristo, esta oportunidade que nos dás de estarmos unidos em sentimentos, em pensamentos, que possamos aproveitá-la e que a Tua bondade infinita, através dos benfeitores, nossos amados benfeitores da nossa casa, possam nos auxiliar, nos amparar neste momento, para que possamos refletir em torno do Teu Evangelho, em torno das Tuas lições. Agradecemos, Senhor, pedimos que fiques conosco, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, hoje dia 29 é a nossa lição. Dia 9 de setembro de 2021, esta quinta-feira, coube-nos aqui a lição 29, o Espírito Otília, através da médium Vera Lúcio,
no livro No Roteiro do Evangelho, a lição Como Serei Atribulado. E a epígrafe que vem neste texto maravilhoso, nesta mensagem maravilhosa, mais uma dessa coletânea, desse roteiro do Evangelho. A epígrafe se encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, e ela diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derribados, mas não destruídos. E aí, Otília começa a sua mensagem, esta lição maravilhosa, como serei atribulado, com uma pergunta. E nessa pergunta, ela depois também vai na sequência trazendo algumas soluções, algumas respostas. E ela inicia assim: como serei atribulado pela adversidade, pela maldade ou pela dor, sem me tornar presa da angústia ou do desespero, e sem me sentir abandonado ou destruído? E aí ela inicia essa sequência de soluções. Assim como o ferreiro que malha compassadamente o ferro conhece o grau de incandescência necessário para que o ferro informe sofra a necessária transformação. Assim como o mestre atento e dedicado exigirá do discípulo mais exercícios nos pontos em que se mostre mais atrasado, também os mentores da vida terrena, amparados na misericórdia do Divino Mestre, permitirão que as próprias forças e circunstâncias negativas de nossa esfera carnal sejam fogo bendito, sejam os compêndios preciosos de que necessitamos para a nossa transformação, para também o nosso adestramento nas práticas evangélicas. Se, pois, te sentes atribulado pela contradição aos princípios arraigados de tua vaidade ou de teu orgulho, atenta para que não te angustie inutilmente a negação imposta. Se te quedas perplexo ante a soma de débitos que a tua maldade acumulou para o teu espírito, não te desesperes e recorda que a porcelana translúcida foi um dia argila grosseira. Se te sentes perseguido, analisa teu perseguidor e, conhecendo o campo em que se situa, rende graças ao Senhor por já te encontrares em clima mais elevado e confia, porque Ele jamais te abandonará. Se fores derribado da posição de trabalho e dignidade que o esforço te consagrou, reconhece que inúmeras outras vezes o poderás ser, sem jamais seres destruído, porque teu espírito é eterno e ao impulso de tua força de vontade levantar-se-á sempre. Recebe com calma a tribulação e não te angusties, não te desesperes, não te sintas abandonado ou destruído, porque o Divino Amigo conhece-te melhor e não permitirás
que permaneças no fogo de uma luta terrena por mais tempo do que possas ou necessitas suportar. Esta é a mensagem belíssima, como serei atribulado, do Espírito Otília, através da médium Vera Lúcio. E aqui, meus irmãos, tão bela, tão confortadora a mensagem. A Otília, ela inicia, nos convida a pensar nessa pergunta, como seremos atribulados, né? Como não nos sentirmos abandonados ou destruídos, né? Natural que sejamos atribulados pela dor, pela adversidade, pela contrariedade, né, de nossas vontades, pela maldade muitas vezes, né, que nos ronda. Mas como não permitir que nos tornemos presa fácil da angústia, do desespero e sem nos sentirmos abandonados ou destruídos? Como podemos fazer? Remetemos aqui a frase de Martinho Lutero, que nos adverte quando diz que nós não podemos impedir que os pássaros, as aves, voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos sim impedir que eles façam ninho sobre ela. E é um pensamento, uma frase muito importante para nós em diversas situações de nossas vidas. Assim também a angústia, o desespero que nos ronda diante das aflições, muitas vezes podem nos levar a cair em tentação, nos paralisando, nos tornando inertes, transformando-nos nesta presa fácil de que Otília nos diz. Então, algumas respostas vêm ao nosso socorro, com uma comparação com o ferreiro que malha compassadamente o ferro. E ele conhece esse grau, essa temperatura, de elevadas temperaturas, para que o ferro, né, através do calor, o ferro seja submetido a essa transformação. Então, é necessário para que o ferro, que não tem forma ainda, esse calor excessivo, esse grau de incandescência de que ela nos diz, aconteça. Esse calor que aqui funciona como uma adversidade, uma tribulação, né? Mas é necessária para que a transformação ocorra. E ela ainda diz: assim como um mestre atento e dedicado exigirá do discípulo mais exercícios nos pontos em que se mostre mais atrasados. Olha a nossa imagem aqui também, né? São os nossos pontos de luta, como denomina André Luiz, esses nossos pontos em que em que marcamos passo, estamos atrasados e precisamos repetir. Assim como um mestre atento e dedicado ensina ao seu discípulo, né, ao seu aluno, também a fazer um exercício nesses pontos que mais se encontra atrasado. E da mesma forma, do mesmo modo, os mentores da vida terrena, né, aqueles que nos parecem muitas vezes algozes, mas são também mentores amparados na misericórdia do Divino Mestre, que permitirão que as próprias forças e as circunstâncias negativas de nossa esfera carnal sejam esse fogo bendito, né, que venha essa cartilha preciosa, que através das dores, que através do sofrimento, das aflições, nós necessitamos passar para que nos transformemos também. E para o nosso adestramento, esse treinamento, como é importante, meus irmãos, ainda estamos nessa situação de nos adestrarmos para que possamos adquirir habilidade, essa habilidade para realizarmos as práticas evangélicas, o amor ao próximo,
a compaixão, que ainda estamos longe de possuí-la. Precisamos passar por esses processos a fim de que nos adestremos, nos transformemos. E se nós nos sentimos atribulados diante dessa contradição que muitas vezes, a nossa vontade nem sempre é feita e nem deve ser, pois cairíamos novamente, erraríamos, continuaríamos marcando o passo, e é preciso que sejamos constrangidos. E através desse constrangimento aos nossos interesses vaidosos, orgulhosos. Por isso que muitas vezes a nossa vontade, ou quase sempre, ela não é feita, ela não é realizada, porque não nos cabe. Nós não podemos mais esperar, Nós estamos num momento, numa fase em que necessitamos ainda, por falta de consciência, por falta ainda de despertamento, ainda necessitamos encarnar. Necessitamos deste mundo, desta escola, deste hospital que é a Terra. Então, precisamos sim ser constrangidos nas nossas vaidades, no nosso orgulho. E aqui, Otília, ela nos traz uma palavra muito importante quando ela nos sugere que nos atentemos, atenta, para que não te angustie inutilmente a negação imposta. Não adianta. Muitas vezes nós queríamos ali, nós ficamos angustiados, queremos prolongar esse período de angústia por algo que não aconteceu da nossa maneira, à nossa maneira, do nosso modo, da maneira sonhada, como nós muitas vezes dizemos. Mas é necessário que nós atentemos para isso. E se somos constrangidos, é porque é necessário, A nossa vaidade, o nosso orgulho ainda falam mais alto. Ela também nos chama a atenção num outro parágrafo para o momento em que a gente cai perplexo diante, muitas vezes, diante da quantidade, a soma de débitos que a nossa maldade acumulou. Então, o nosso espírito acumulou essa quantidade, essa soma de débitos. E muitas vezes nós caímos, como diz, nós caímos em si, nós caímos em nós, a pessoa cai em si, caímos em nós quando ainda temos a chance de adquirir alguma lucidez, caímos em nós e cada um cai em si. Quando temos oportunidade dessa lucidez, nós realmente caímos perplexos ante a soma desses débitos. Mas, meus irmãos, ao cairmos na real, ao percebermos tanta maldade que o nosso espírito acumulou, nós não podemos nos desesperar. Pensar, como ela traz aqui uma comparação maravilhosa, pensar que a porcelana translúcida, brilhante, ela foi um dia argila grosseira. E também não podemos nos sentar à beira do caminho, à margem do caminho, e ficarmos angustiados, paralisados, se ainda não temos o amadurecimento, ainda não despertamos, se ainda somos infantis, pouco burilados. E aí a epígrafe nos diz, o texto aos Coríntios, abatidos, mas não destruídos. Muito importante lembrarmos disso. Nos abatemos sim. Otília nos diz, chorar sim, por que não chorar? Todos nós passamos por momentos difíceis e isso é inevitável. No mundo tereis aflições, está em João 16:33. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Assim como nós, o apóstolo Paulo também passou por momentos terríveis por causa de sua decisão de negar-se e seguir, tomar a cruz e seguir Jesus.
E o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, um trechinho que eu peço licença para ler, no capítulo 11, 24, 27, ele aqui nos diz, nesse trechinho, recebi dos judeus, vamos lá, aqui. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. E aqui, nesse testemunho que Paulo nos dá, ele tinha vários motivos para desanimar, para desistir. Se ele fosse pensar no passado tão recente, sentar-se à beira do caminho e lamentar-se. Mas vejam, meus irmãos, desanimar e desistir não foi o desejo de Paulo, mas prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que está em Filipenses 3,14. E Otília continua a nos dizer mais um aspecto. Se nós nos sentimos perseguidos, ela pede que nós analisemos o nosso perseguidor e, conhecendo o campo em que esse perseguidor se situa, nós precisamos render graças ao Senhor por nós, muitas vezes, já nos encontrarmos num clima mais elevado que esse perseguidor e confiar. Muitas vezes nós que já passamos na posição de perseguidores também e ainda passamos, que nós possamos também agradecer, confiar e ter esse bom ânimo de que nós hoje não podemos nos acomodar. Já fomos perseguidores, sim, mas hoje nós podemos acreditar que Jesus, que o nosso Mestre jamais nos abandona, que o nosso Pai jamais nos abandona. Ela pede também, se fores derribado da posição de trabalho ou dignidade, que alcançou, que nós alcançamos, que nos consagrou, que nós possamos reconhecer que inúmeras outras vezes nós poderemos ainda cair, poderás ser derribado, poderás ser destruído, jamais. Então poderemos cair, mas não seremos destruídos, porque nós somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, ao impulso da nossa força, da nossa vontade, e essa vontade precisa ser realmente forte, essa força de vontade, nós nos levantaremos, nosso espírito se levantará com a ajuda do Mestre, com a ajuda de Deus. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então precisamos ter força de vontade. E mais adiante ela diz: não te sintas abandonados. Pede para que recebamos com calma a tribulação e não nos angustiemos, porque o divino amigo conhece-te melhor. Nós temos Jesus, o nosso divino amigo, que nos conhece, que sabe das nossas fraquezas, e Ele não permitirá que nós permaneçamos mais tempo do que possamos suportar nesse fogo, nessa luta que muitas vezes nos consome através das tribulações.
Então, meus irmãos, diante dessas situações em que nós precisamos nos lembrar da atitude do apóstolo Paulo em muitas ocasiões da sua vida, muitas situações que ele enfrentou, o apóstolo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. Ele que tantas situações enfrentou. Então são nessas situações que nós precisamos lembrar da atitude de Paulo. Ainda estamos longe de sermos como Paulo, mas nós podemos acreditar que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas e nos torna fortes através da força divina que está em nós. Nós somos essência divina, uma fagulha, uma pequena faísca em nós é divina. O homem, ele pode aumentar suas aflições ou atenuá-las, suportá-las pela mesma forma como encara a vida terrena. Nos ensina isso a doutrina espírita. Então nós podemos, meus irmãos, aumentar as aflições ou podemos acalmá-las. Cabe-nos. Então, quando nós ampliamos um olhar para a espiritualidade, para a vida espiritual, e percebemos que as coisas mundanas perdem a sua importância, a sua essência, resultando então nessa moderação dos desejos humanos, fazendo com que sintamos menos os reveses, as decepções, entendendo também que as dificuldades, elas são lições, são esses compêndios de que nos fala Otília, são lições necessárias para o nosso adiantamento, a nossa reencarnação, também como bênção de Deus, porque toda encarnação é recomeço das nossas experiências, são novas oportunidades. E através das tribulações nós crescemos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não desanimemos, meus irmãos. Perseguidos, sim, mas não desamparados, porque o desamparo não existe e Deus está conosco. Abatidos, mas não destruídos, porque somos espírito e o nosso espírito não será destruído. Vivemos tempos difíceis, sabemos disso. Vivemos tempos, meus irmãos, meus amigos, de aflições, de crises, de muita perplexidade, de angústia. Mas não podemos permitir que o desânimo faça morada, faça ninho em nossos corações, em nossas cabeças. Que o desânimo nos visite, tome conta de nossos pensamentos, das nossas mãos, dos nossos braços e do nosso coração. Não podemos aceitar, não podemos permitir. Então, que nós possamos acolher o convite à reflexão. Esse convite que Otília nos faz a refletir como podemos ser atribulados, passar por esse momento e também refletirmos do que é essencial à vida. Vivemos hoje esse momento da pandemia, esse período de pandemia ainda grave, e que nós possamos também aqui refletir no que é essencial à nossa vida, a edificação dos valores, que são valores eternos, as conquistas que são feitas pela nossa alma. E nesses versículos que acabamos de ler, essa epígrafe, nós podemos observar alguns aspectos que diferenciam aqueles que caminham com Cristo, que é o próprio caminho, e aqueles que não caminham com Ele. Ainda não caminham, mas que um dia caminharão. Os que caminham com Cristo passam pelas necessidades, pelas situações extremas, difíceis, mas não perdem a esperança, porque sabem que o Cristo está ali,
a sustentar, que Ele não nos abandona. E Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nele nós podemos confiar. Que cada um de nós possa repetir à nossa própria consciência a pergunta de Otília: de que forma temos nos comportado diante das tribulações, meus irmãos, meus amigos? Nós não passaremos pelo mundo sem as tempestades, nós não passaremos sem provas, sem tentações, mas guardemos o coração confiantes no bem, a consciência reta, que possamos iluminar os nossos dias com o clarão das orientações de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. E para encerrar, meus irmãos, essa nossa pequenina reflexão, eu gostaria de ler aqui uma música que foi feita pelo Michael Sullivan e o Paulo Sérgio, através daquele texto belíssimo, Pegadas na Areia. Esse texto que em 1987 foi comprovado nos Estados Unidos, uma cópia datada de 39, que a verdadeira escritora desse texto, Pegadas na Areia, foi a Mary Stevenson, e não a Margaret Fishback Power, como muita gente acredita que seja ainda, né, no Canadá. Uma canadense, né, que se dizia autora, ou melhor, pegaram, né, esse texto através de um compartilhamento que ela fez e atribuíram a ela. Mas em 87 foi comprovado nos Estados Unidos que havia uma cópia anterior, datada de 39, e que a verdadeira escritora era a Mary Stevenson. Mas não importa, o que importa é a essência desse texto maravilhoso. E há uma música muito bonita, também chamada Pegadas na Areia, que teve como inspiração esse texto, e o Michael Sullivan e Paulo Sérgio musicaram. E quem canta é o Padre Antônio Maria. Quem puder depois ouvir, é muito bonita, porque o texto é lindíssimo, e diz: os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu, são caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixaste só? E Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Nos momentos de aflição, sabemos que Jesus nos leva em seus braços. Procuremos, sim, o aconchego do Mestre Jesus. Depositemos nele a nossa esperança. Mas estendamos também, meus amigos, os nossos braços aos nossos irmãos menos favorecidos, aflitos, cansados,
desesperançados também. Aquele que nos procura numa mensagem, num áudio, numa ligação, aqueles que nos fala ao coração muitas vezes. Procuremos por eles, estendamos os nossos braços, assim como Jesus faz conosco. Possamos dar-lhes um sorriso, um abraço. Que das trevas resplandeça a luz. Que o Senhor Jesus nos abençoe agora e sempre. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, esses instantes aqui reunidos em torno da nossa escola, em torno do teu Evangelho, em torno das tuas lições imorredoras. Queremos agradecer-te, Senhor, pedir-te que estejas conosco e que nós possamos nos aconchegar nos teus braços amorosos, incansáveis, que nos guardam, que nos sustentam, que possamos, Senhor, trazer como a nossa primeira oração do dia: a tua paz esteja conosco, Senhor Jesus. Que possamos, ao deitar também, fechar o ferrolho da noite, fecharmos em ti, Senhor. Depositamos o nosso dia, depositamos as nossas angústias, as nossas amarguras, as nossas decepções. Mas tu estás conosco e tudo o que passamos necessitamos passar. Que a tua paz, a tua graça, tua divina, misericordiosa, divina luz possa nos alcançar a todos neste mundo de tanta dor, de tanta perplexidade que ainda nos envolve. Que a tua paz infinita, que a tua esperança, Senhor, que Ismael possa trazer ao nosso Brasil e possa também encorajar-nos, trazendo-nos esperança, fé e amor. Que a tua paz esteja com todos, que assim seja.